Hoje em dia, vemos pessoas bem-sucedidas e é fácil supor que elas já tinham tudo resolvido quando estavam na casa dos 20 anos. Mas isso não é verdade. Isso está errado. Estar na casa dos 20 anos é muito difícil. Você não tem dinheiro, não tem experiência e não faz ideia do que está fazendo. Mas a boa notícia é que você tem uma abundância de energia e tempo. E se você usá-los corretamente, pode se preparar para uma vida de sucesso e realização. Nos meus 20 anos, iniciei um negócio lucrativo do zero que me sustenta, comprei 2 imóveis, casei e tive um filho. Neste vídeo, vou destacar os 5 maiores erros que cometi ao longo do caminho. Minha esperança é que, ao compartilhar isso com você, você consiga evitar meus erros e avançar mais rápido. O quarto pode te surpreender. Então, devemos começar com o erro que eu destaquei na miniatura deste vídeo. Eu me casei no final dos meus 20 anos e me arrependo disso. Eu não me arrependo de ter me casado, mas me arrependo de ter esperado tanto tempo quanto esperei. Conheci minha namorada na faculdade. Ficamos juntos por mais de 6 anos, antes de eu pedir ela em casamento. E nesses anos, não é como se houvesse muita dúvida. Eu sabia que ela era a pessoa certa desde o primeiro ano em que estávamos juntos. Viajamos o mundo juntos. Compramos um apartamento juntos antes mesmo de ficarmos noivos. E tem 2 fenômenos culturais estranhos que definitivamente me afetaram. Se isso também te afeta, só quero tentar tirar a venda dos seus olhos. O primeiro é que casamento é só um pedaço de papel, algo arbitrário, só esse contrato supérfluo que o governo precisa arquivar em algum lugar. O casamento não é sobre isso. Quando me casei, fiz o voto mais solene que jamais farei na vida para a pessoa que mais amo. Isso é algo muito importante. E se você é alguém que leva suas próprias palavras a sério e quer que as pessoas ao seu redor também levem a sério o que você diz, então fazer um voto tão solene deve ser algo transformador para você. Porque antes de você fazer esse compromisso, antes de colocar essas palavras no mundo, você não precisava cumpri-las. Mas agora que eu fiz isso, o padrão que eu mantenho para o meu relacionamento é mais alto. Isso melhora tudo. E como uma força contrária a isso, o nosso amor é mais profundo, porque uma das principais dúvidas que permeavam todo o relacionamento deixou de existir. Nós não falamos sobre divórcio de nenhuma forma. Levamos a sério o até que a morte nos separe. Sim, de forma pragmática, do ponto de vista do planejamento e projeção para o futuro. Isso ajuda, mas também te faz relaxar no momento com a pessoa com quem você está, justamente pelo fato de vocês dois terem feito esse compromisso. O segundo mito que eu vi circulando na cultura em relação ao casamento é que ele é algo para se fazer depois que você já colocou sua vida em ordem. O que fiz foi tentar seguir esse mito, quitar dívidas, comprar casa, abrir negócio, fazer tudo isso antes de casar, quando o castelo, metaforicamente, estiver construído. Mas a realidade é que o que torna o castelo especial, o que torna a vida que você construiu especial, é construí-la com alguém de quem você gosta. E durante a maior parte da história, era assim que a vida funcionava. As pessoas se casavam muito jovens. Elas começavam a ter filhos muito jovens e não tinham tudo resolvido. Sim, talvez a família ajudasse com alguma coisa para dar um impulso, mas era meio que entendido que a vida adulta realmente começava quando você se casava. Agora tentamos viver as etapas principais da vida adulta, depois nos casamos e aí começamos o próximo capítulo. E se eu pudesse voltar atrás, teria me casado com minha esposa muito antes, teria ficado noivo muito antes. E coisas como empréstimos estudantis, não saber onde iríamos morar e todas essas outras coisas, a gente teria dado um jeito mesmo assim. Provavelmente teríamos resolvido tudo mais cedo, com menos estresse, com menos preocupação, porque sabíamos com certeza que tínhamos um ao outro. Meu segundo maior erro está ligado a ter esperado para me casar. Minha esposa e eu esperamos para ter filhos e nos tornamos pais aos 29 anos, no fim dos nossos 20 anos. Assim como no casamento, existe outro conceito cultural circulando que meio que racionaliza ou estabelece um modelo de como viver a sua vida. E é aquela ideia de que, seus 20 anos são para ser jovem. Você tem um tempo limitado com uma garrafa cheia de juventude e ela vai sendo esvaziada, nunca mais vai ser a mesma coisa, nunca vai voltar.
E ter filhos é como acabar com a festa cedo, encerrar a festa antes da hora e roubar sua capacidade de experimentar e aproveitar essa juventude. E eu descobri que isso é uma mentira profunda. Porque por mais que a juventude seja algo maravilhoso de se viver, ela empalidece em comparação a ser pai, a ser um pai de verdade. E cada ano que você adia ter filhos porque quer aproveitar sua juventude e curtir ao máximo, tirar o máximo proveito dela. Esse tempo, na verdade, é um ano a menos que você vai ter para compartilhar com seus filhos. E sabe, amigos meus que estão em uma linha do tempo parecida, que só vão ter filhos no final dos 20, começo dos 30, ou até meados dos 30, já falaram sobre isso. A maneira como eu descrevi é que ter um filho é uma das poucas coisas na vida que realmente corresponde e até supera suas expectativas. Vocês estão grávidos, esperando o bebê, e você pensa, essa pode ser uma das minhas pessoas favoritas. E é mesmo. E você ama essa pessoa mais do que imaginava. Isso vai além de qualquer expectativa que você tinha. E então, quando você pensa sobre a quantidade limitada de anos que todos nós teremos, porque todos nós eventualmente vamos partir, eu prefiro passar mais desses anos com as minhas pessoas favoritas de todos os tempos. Prefiro, e nem todos têm essa sorte, que meus pais ainda estejam presentes para conhecer meus filhos, em vez de esperar mais tarde na vida. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu tiraria alguns anos aproveitando minha juventude e acrescentaria mais alguns anos com meus filhos. E como uma segunda coisa, menos profunda e filosófica, você não dorme. Você fica tão cansado quando é pai. É bem mais fácil ficar cansado e ainda funcionar bem nos seus 20 e poucos anos. Tipo, minha bateria simplesmente não recarrega, do mesmo jeito que recarregava, até mesmo 3, 4 anos atrás. E cara, para aquelas noites sem dormir, isso faria toda a diferença. Mas vamos continuar para o erro número 3. Então, o terceiro erro que cometi é em uma área bem diferente, e é que eu passei meia década com uma forte aversão a vender. Então esse aqui vai ser um pouco diferente, muito mais profissional do que pessoal. Mas meu primeiro emprego depois da escola foi vendendo seguro de vida. E esse é um cargo relativamente comum para pessoas que não são técnicas ao sair da escola. Há um caminho onde você vira consultor financeiro, ajuda a gerenciar dinheiro e ativos oferecendo muito valor. É algo realmente bom. Mas a realidade é que existem muitos outros empregos em serviços financeiros que basicamente vendem produtos que as pessoas realmente não precisam, de uma forma muito agressiva e intensa, porque é um cargo totalmente baseado em comissão, e basicamente você só ganha pelo que consegue vender. Essa experiência me fez perder o interesse por vendas intensas e agressivas por muito tempo. Existem pessoas que precisam de seguro de vida. Não estou dizendo que as pessoas não precisam de seguro de vida. Eu tenho seguro de vida. É um produto que tem seu valor e seu lugar. Mas naquele ambiente em que me encontrava, percebi que eu era incentivado a enxergar todas as pessoas da minha vida como alvos em potencial que poderiam me pagar, em vez de um determinado grupo de pessoas que eu poderia ajudar com um produto de que realmente precisavam. E ao me afastar disso, acabei passando anos sem realmente vender, sem realmente querer vender, sem realmente achar que era um papel ético ou moral a ser desempenhado. E só recentemente consegui sair dessa situação. E o que fez a ficha cair, o que me ajudou a sair disso, foi algo que Alex Hormozi diz, que é que vendas é a transferência de crença. Se você transfere sua crença para alguém, essa pessoa comprará o que você vende. Mas o pré-requisito para isso é ter um produto, um serviço, uma oferta na qual você acredita. Meu problema por muito tempo foi não acreditar no que eu vendia. Só recentemente começamos a criar isso de forma consistente dentro da Piper. E eu acredito profundamente no que eu vendo agora, que são os serviços de vídeo que oferecemos e o nosso grupo de mentoria, a Piper Video Guild. É muito mais fácil vender e é muito melhor porque existe uma crença que sustenta esse trabalho. Se eu pudesse voltar atrás, gastaria menos tempo ressentido com vendas e mais tempo buscando produtos e serviços em que realmente acredito, para depois vendê-los com toda a minha energia. O quarto erro é muito pessoal. Nunca falei disso publicamente antes porque, sinceramente, é constrangedor
e foi um dos períodos mais sombrios da minha vida. Meu pai e os irmãos dele são carecas, e meu cabelo começou a afinar no fim da adolescência. Tinha medo de ficar careca jovem também. E um dermatologista recomendou que eu começasse a tomar Propecia, também conhecido como finasterida. Nenhum aviso relevante sobre possíveis efeitos colaterais. Bem, a realidade é que o funcionamento do remédio é reduzir sua testosterona como uma forma de diminuir a probabilidade de que seu cabelo caia de forma acentuada. Quem tem testosterona muito alta costuma ter barba grande e calvície, pois o excesso desse hormônio causa esses efeitos. Bem, como alguém na casa dos 20 anos, eu fiz um exame depois de usar o remédio por vários anos e minha testosterona estava muito abaixo do que seria o nível normal para um jovem no início dos 20 anos. E minha dihidrotestosterona também estava criminosamente em cerca de 1/4 do que deveria ser. Os efeitos colaterais disso são facilmente encontrados no Google. O pior deles, para mim, foi uma depressão severa, uma depressão incapacitante que me deixou basicamente incapaz de adormecer. Eu basicamente tinha que deitar na cama e assistir ESPN até meu corpo simplesmente apagar, porque eu não conseguia ficar sozinho em um quarto escuro com meus próprios pensamentos. Demorou um tempo para descobrir que essa era a causa. Eu usei o remédio por anos. Demorei anos para melhorar e acabei participando de um processo contra a Merck, citando o Propecia como a causa dessa dor e sofrimento que eu experimentei. Agora, legalmente, eu não posso afirmar categoricamente que foi o Propecia que fez meu nível de testosterona cair a níveis tão extremos. Mas o que eu posso relatar é que no ano após parar de tomar finasterida, meus níveis de dihidrotestosterona e testosterona aumentaram substancialmente. Senti bem menos ansiedade debilitante, o que me ajudou a parar de beber compulsivamente nos fins de semana e melhorou muito minha qualidade de vida. Eu me arrependo profundamente de ter tomado esse medicamento e, como resultado, segui minha vida sendo muito relutante em tomar qualquer tipo de medicamento prescrito de qualquer forma. Eu passei a focar muito mais em comer alimentos integrais de qualidade, beber água limpa e simplesmente prestar atenção em tudo o que coloco no meu corpo. Apesar do lado positivo nessa experiência ruim, se pudesse voltar, não tomaria aquele medicamento. Embora não seja médico, eu aconselharia meus amigos a pensarem muito antes de fazerem isso. Meu quinto erro foi esperar ou ser conservador para investir em mim mesmo. Se isso parecer vago e menos importante que os 4 primeiros erros, talvez você esteja certo, mas ainda assim, há algo aqui que pode ser útil. 2023 foi o melhor ano para a receita total da Piper Creative, a minha empresa. Temos mais vendas, clientes e receita recorrente do que nunca na história da empresa. E isso coincide justamente com o fato de ter sido o ano em que recebi mais orientação sobre como ser um empreendedor, como administrar um negócio, como fazer marketing do que em todos os anos anteriores da minha carreira somados. No início do ano, fizemos um esforço muito consciente para adquirir conhecimento e ter acesso a especialistas que já tinham feito o que estávamos tentando fazer na Piper antes. Entramos para a Seven Figure Agency do Josh Nelson. Contratamos consultores de YouTube como Jake Thomas e Pat Galloway. Nosso canal está indo melhor do que nunca. Também comprei cursos online de Justin Welsh e Nat Eliasson. Recebi mentoria da Growth Partner, agência de 8 dígitos, e do Goldman Sachs 10,000 Small Business Accelerator. Também aprendi que há um extremo oposto, e apenas receber mentoria, buscar orientação e nunca necessariamente transformar isso em ação. Agora parece que achei um meio termo feliz, atuando em um nível mais alto do que antes. O que muda a trajetória da empresa e significa que seremos maiores e melhores mais cedo do que seríamos de outra forma. Então, se você tem a capacidade de sair e pagar por uma consultoria de pessoas que fizeram recentemente o que você quer fazer, esse é o ponto mais importante aqui. O motivo pelo qual um grupo como a Seven Figure Agency do Josh Nelson é tão bom é porque há um monte de pessoas que acabaram de construir agências de marketing de 7 dígitos no último ano, nos últimos 2 anos, te contando exatamente como fizeram isso. É transformador, é esclarecedor.
E também é muito inspirador estar nessas comunidades, cercado por pessoas que têm tanta ambição e são tão generosas com suas informações. Inspirados por esses grupos, inspirados pelo impacto que isso teve em nós, Hannah e eu lançamos a Piper Video Guild, que tem como objetivo fazer o mesmo por qualquer pessoa que queira se promover com vídeos. Passamos os últimos 6 anos produzindo milhares e milhares de vídeos, alcançando dezenas de milhões de visualizações para nós e para nossos clientes. Em nossa comunidade privada, com membros incríveis que criaram empresas multimilionárias. Estamos compartilhando exatamente como criar miniaturas cativantes, como produzir vídeos que geram retenção, que fazem você assistir até o final, e como converter essas visualizações em receita para o seu negócio. Então, se isso é algo que te interessa, acesse papervideoguild.com. Eu realmente espero que isso te ajude a evitar os erros que eu cometi, talvez mude sua perspectiva sobre um ou dois desses elementos. Te vejo no próximo vídeo.